Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui no canal eu sou o Capolage. Meu nome é Carlos Boni e hoje estamos recebendo uma visita ilustre aqui na playlist Especialistas e as Leis do Universo. Vamos falar sobre as leis do universo, é claro, que é o nosso tema principal, mas também sobre a psicologia das cores. E aí, é claro, ninguém que eu conheça está mais habilitado para falar sobre cores do que a minha irmã, exatamente, que é publicitária e trabalha com marketing aqui numa grande universidade da região. Então, seja bem-vindo, Paola. Muito obrigada por me chamar para esse momento. Então, cores, né? Eu me considero não exatamente uma especialista, né? O que eu me considero é uma apaixonada por cores. Por que apaixonada por cores? Se a gente olhar ao redor, o que mais nos encanta? Não são justamente elas, não são elas que trazem toda uma emoção, não são elas que nos trazem, até melhoram o nosso dia. Nada mais interessante do que naquele dia que a gente tá meio borocochô, né? Colocar uma peça de roupa com uma cor que vai transmitir uma felicidade maior, olhar para um dia de sol, um dia claro, um dia com céu azul. Isso vai realmente nos acalmar, né? Então, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Boa. Primeira vez, né, num vídeo do YouTube. Faz parte. A gente vai treinando, né? Vocês estão ouvindo alguns barulhos, aí é normal, tá? Então quer dizer que aqui do lado tem uma rua, tem um monte de carro passando, a minha mãe tá cozinhando uma lentilha ali para nós, faz parte, é assim que funciona mesmo. É muito bonitinho assim e a gente vai organizando melhor ainda, tá? É claro que se você é novo aqui no canal, também é uma coisa muito importante. Inscreva-se no canal, acione os sininhos, receba notificações. Sempre que a gente estiver gravando um vídeo novo aqui, você vai estar recebendo isso. E a gente vai poder estar levando essa mensagem a mais pessoas. É claro, deixe seu like, né? É sempre importante deixar o like. Mas assim, Paulo, o que eu queria te perguntar para começo de conversa? Depois eu vou comparando aí com as leis do universo. Mas enfim, como é que tu enxerga as cores? Porque é diferente, né? Para mim o vermelho é vermelho. Azul é azul, enfim, é uma coisa muito básica e muito simples. Mas uma pessoa que trabalha, que realmente vive a cor, né, que é o teu caso, como é que tu enxerga as cores, o que a cor representa, e eu vou buscar de que maneira conectar isso às nossas leis. Fala aí. As cores, elas são um universo à parte, se a gente parar pra ver, né? Porque a cor é energia. A cor é energia, assim como tudo é energia, né? A gente tem uma quantidade absurda de colorações que, dependendo da combinação que tiver junto dela, a informação vai ser diferente. Então, por exemplo, a cor que a gente mais diz que é a mais adaptável, né, é o amarelo. Porque quando pensa no amarelo, automaticamente vai pensar em atenção. Nem sempre é o bom uso. Nem sempre o amarelo, dependendo do que tu quer comunicar, ele vai comunicar o que tu quer comunicar, né? Então, se a gente utiliza, por exemplo, a combinação do rosa com branco e amarelo. A primeira imagem, provavelmente, que veio na cabeça de vocês foi da Rapunzel, das princesas da Disney. Né? Que traz essa infância, traz essa inocência. Os príncipes também, né, pessoal? Tem as princesas, com certeza. Mas toda a história tem o príncipe, que é quem, enfim, vai lá salvar, vocês estão ligados. Mas ela traz essa inocência, essa questão da infância, né? Da criança, do sensível. Quando a gente usa a combinação do amarelo com o vermelho, lembra fast food. Automaticamente a tua memória vai para fast food. O amarelo ele vai chamar atenção, enquanto o vermelho ele vai trazer agilidade. Por isso que a combinação é muito utilizada na maioria dos fast foods que a gente conhece. Porque ele traz justamente a rapidez, que tu quer aquele lanche rápido, e tu tem a atenção despertada no momento. Então, depois disso a gente pode fazer a combinação também com o azul e o branco. No momento em que a gente utiliza com o azul e o branco, tu lembra da praia. Traz calmaria, traz aconchego, né? O azul e o azul branco com o amarelo, ele ainda lembra a questão do infantil, porque daí a gente também tem outra princesa que usa um vestido azul, que eu sou apaixonada, a Dona Cinderela, né? E muitos príncipes também que utilizam a tonalidade azul na sua roupa. Mas a gente automaticamente vai lembrar o que é um fim de tarde na praia, a um dia ensolarado na praia. E mesmo quem não gosta de praia, porque sim, existem pessoas... Natural, gostos, né? Exatamente. E mesmo quem não gosta da praia vai ter uma memória afetiva. Por que essa memória? Dificilmente uma pessoa não vai gostar do tom azul, por exemplo.
é muito difícil uma pessoa que não gosta de azul, ainda mais quando a gente pensa no azul claro. O azul, ele é a cor mais fria de todas as cores, né? O azul é a cor mais fria de todas. Quando a gente quando a gente lembra de uma pessoa com muito frio, ela tá com a pele, a pele dela acaba ficando azul, né? Algumas a gente consegue ver um pouco mais, outras um pouco menos, mas ela traz essa questão do azul para a pele, justamente pelo frio. E ela é a cor mais fria. Ao mesmo tempo, traz toda essa frieza e nos traz a calma. O azul vai ser a cor que vai nos trazer a calma para os sentimentos, vai nos lembrar da imensidão, que a gente tem o céu. O céu, ele tem várias tonalidades de azul, dependendo do dia. Mesmo quando ele tá cinza, ele tá levemente azulado. Então ele traz justamente essa questão. Enquanto, com a combinação do amarelo ali, ele vai trazer a cor quente. O amarelo traz o fogo, traz o sol, traz a energia. Então a combinação é muito gostosa para os olhos, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho, que é legal. Pode falar. É importante que vocês notem, logo no começo, a Paula comentou da questão da energia, né? Que as cores são energia e tudo mais. E aqui dentro dessa nossa playlist, a gente comenta muito sempre em energias, na questão da vibração, na questão do quão importante é a água e todo esse contexto, né? Que é de extrema relevância para nós. É importante que a gente entenda que quando as cores são utilizadas, por exemplo, o vermelho e o amarelo lembra fast food. Lembra por quê? Porque ele em si só, ele vibra de uma certa maneira. E nós, nos nossos olhos, quando nós... Apesar de que em outro vídeo eu vou estar explicando mais sobre a questão de que a gente não enxerga com os olhos, né? Quem já está mais aprofundado entende um pouco disso, porque na verdade a gente não enxerga com os olhos. Mas enfim, vamos lá. A gente sente aquela combinação de cores e aquilo vibra de certa maneira em nós. É por isso que uma cor mais fria, como o azul, ela te dá um tipo de sensação, porque ela vibra em ti, ela te traduz um tipo de sensação. E é por isso que uma cor como o vermelho e o amarelo, que são cores mais picantes, te levam para outro tipo de sensação. E aí poderíamos também entrar no verde, o verde esmeralda, né? Enfim, aí já deixo para ti que é especialista. Mas enfim, é essa importância da gente entender por que muitas vezes as pessoas falam, né? Pinta o quarto da criança, que vai nascer a criança, de que cor eu vou pintar o quarto? Se é menino, se é menina, se é isso, se é aquilo, enfim. Né? Não, mas pinta de azul por quê? Porque o azul, a princípio, traz uma tranquilidade, uma calma e coisa e tal. E tudo que a gente quer é justamente quando a criança nasce, que ela seja tranquila, porque ela está vindo ao mundo, ela está saindo de um universo, está vindo para outro universo, tá, né? Coabitando conosco. E aí a gente precisa dessa tranquilidade, até porque o papai e a mamãe precisam dormir de vez em quando. Né? Não só por causa da criança, mas por outros motivos também. Mas enfim, agora passa a bola de novo. O mais interessante, que nem tu comentou, é que a cor, apesar da gente ter as emoções básicas que nos traz cada combinação e uma mesma cor, que nem a questão do amarelo que eu comentei, dependendo da combinação dela, ela transmite uma informação diferente. O ponto principal é que a nossa memória afetiva e a nossa memória emocional que vai falar sobre aquela cor para cada um. É a partir dessa memória. Por que às vezes uma pessoa vai olhar para alguma coisa e não gostei e não sabe o que não gosta? Provavelmente alguma memória aquilo ali traz para ela que não gosta, que não curte, que não é positivo para ela. Um exemplo, a cor rosa, né? O rosa, ele transmite paixão. É inocência, é paixão. O quartzo rosa é o cristal que representa o amor próprio, né? Mas o rosa também pode trazer alguma dificuldade para alguma pessoa. Eu, por exemplo, tive uma época da minha vida em que eu usei muito rosa e teve um momento da minha vida em que virou uma chave e eu tinha horror a essa cor. Porque a minha memória emocional, a minha memória afetiva, o meu pensamento ia para um local que não era legal. Só que aquilo não... Às vezes eu deixava de usar, até mesmo quando eu iniciei a minha profissão, há 13 anos atrás, eu já iniciei o processo todo de começar a trabalhar com cores, eu evitava o uso de rosa até não poder mais. E eu tô falando de poucos anos atrás eu começar a utilizar novamente. Então, quando vinha para fazer algum material que eu obrigatoriamente tinha que usar a cor, aquilo me incomodava, me trazia uma sensação ruim. Enquanto é uma cor que
teoricamente, vai ser uma cor positiva para ti, né? E isso tudo está vinculado às nossas emoções. Agora, é tentar entender a que ponto é o problema da cor e até que ponto, o que tu precisa fazer para lidar com aquilo ali. Hoje é uma cor que eu já consigo lidar com outros olhos, é uma cor que eu gosto de usar, dependendo da combinação fica linda, né? Mas é uma questão justamente do ressignificar, e a gente pode fazer isso. Muita gente tem horror a marrom. Tem horror a marrom. Sim, cada um com as suas preferências, né? Exato, Natural. mas tem muita gente que não sabe nem por quê. Sim. Que vai dizer, não me lembra coisa boa. Ah, mas a gente tá falando de terra. De terra que nos firma, que faz tudo florescer. Então a gente tá falando justamente da cor que lembra disso. Ah, mas aí tem um histórico na tua memória, na tua emoção, que te lembra, sei lá, a época que tu morou numa... Sim, morou num local que de repente não te traz uma boa lembrança. Exato, assim. Ou até alguém tava usando uma roupa daquela cor, que daí a tua memória, tu nem lembra, quando tu era criança, quando tu tava no ventre da tua mãe, quando tu tava em outro momento da tua vida, aquela cor te remete àquele momento e tu não consegue desvincular. Então... Isso aí a gente acaba entrando na questão dos paradigmas, né? Ou seja, a gente vai vivendo, normalmente a gente costuma falar que até os 7 anos, né, a criança é um computadorzinho, né? A gente vê que outras pessoas falam que até os 12 anos a gente consegue programar bem a cabeça e o sentimento e tudo mais das pessoas, né? Depois disso, claro, a gente tem que ter uma quebra, né? Uma quebra de paradigmas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa desaprender algumas coisas para aprender outras coisas novas e melhores. Todo mundo foi educado de uma certa maneira, levando em consideração o conhecimento que se vivia na família naquele tempo, ou também na escola, ou na região, ou enfim, na própria sociedade em geral. E isso vão criando os paradigmas nas pessoas. E depois essas energias, esses sentimentos sobre uma coisa, sobre outra, seja sobre, como a Paula muito bem falou agora, uma cor que remete seja a terra, ou seja ao verde da natureza, ou seja ao azul do céu, ela pode acabar te trazendo algo que está em mais acordo ou em desacordo com aquilo que você está sentindo naquele momento, que é um paradigma teu. E por isso é tão importante, né, e recomendo também as pessoas que querem entender um pouco mais a questão das cores, leiam o livro A Psicologia das Cores. É incrível. Além de ser incrível para pessoas que trabalham na área, é incrível para a gente, né? A questão do conhecimento e entender por que isso também influencia em nós. A partir do momento que a gente entende que a vibração, que a energia, que as leis universais, elas estão conectadas em tudo e tudo está interconectado por si só, em cima e embasado nas leis universais, a gente consegue entender que quando a gente fala de lei e a gente fala com uma pessoa ligada ao marketing, uma publicitária, ou quando a gente vai falar com outras pessoas tantas que a gente quer estar trazendo para vocês, em outro bloco eu trouxe uma humanoterapeuta e estaremos conversando com outras pessoas, a gente vê que está tudo conectado. E isso é muito importante. Então, reforço aqui o que a Paula estava recém comentando conosco, que essa energia, essa vibração e essa quebra de paradigma. Se alguma cor de repente te incomoda, provavelmente é porque isso está lá num paradigma teu, alguma coisa em algum momento gerou em ti uma reação que provavelmente não é a mais confortável. Por aí, né? Sim, exatamente. Na verdade, as cores elas podem ser tão vinculadas que há pouco tempo atrás eu vi uma live de uma amiga nossa até, e ela comentou, ela é psicóloga e ela fez curso de cromoterapia também. E a partir do curso de cromoterapia, ela conseguiu entender sobre a questão, o que trazia a compulsão alimentar do paciente dela. A partir de entender, ok, quando tu tem aquela compulsão alimentar, o que tu tem vontade de comer? E qual a cor daquela comida? E a partir disso conseguir entender, claro, com os métodos, com o estudo todo, né? O que exatamente trazia por que aquela pessoa comia aquele tipo de alimento e qual era a emoção que estava relacionada àquela pessoa naquela situação, né? As cores, elas também são muito utilizadas na medicina, né? A gente tem um estudo que é muito interessante, que por mais que a cor, ela transmita cada coisa para uma pessoa, existe um porquê básico, né? Que é o que a gente utiliza justamente no marketing. Existe mas eu gosto disso, e existe, isso é pro público que tu quer comunicar?
Sim. Né? É entender qual o público que tu quer atingir. A partir desse público, se entende qual é a melhor cor que vai trazer o posicionamento que tu quer trazer. No marketing tem que vender, né? Tem que encontrar Exato. a cor certa para vender o produto que tu quer vender, o produto, a ideia, enfim. Exato. A gente tem muito, e eu trago isso com diversos clientes que eu já tive, que a resposta mais comum é: ah, mas eu gosto disso. Tá, ok, tu gosta, legal. Só que tu gosta por alguma memória afetiva que tu tem. E não necessariamente porque o que tu quer comunicar precisa ter aquelas cores. E por isso sim existe um estudo por trás. Né? A questão do uso da medicina, por exemplo, pode gostar ou não gostar de azul e gostar ou não gostar de vermelho. Isso é de cada um. O meu vínculo por não ser muito fã do vermelho é que a gente não vai trazer o ponto, mas os gaúchos me entendem. Por preferir o azul, no caso. Mas foi feito um estudo que é extremamente interessante, eu até te passo o link depois para colocar na descrição. Viu que ela prefere o azul, mas tá de vermelho, né? Brincadeira. Mas é a questão do posicionamento. Tá bom. Mas o que acontece? Foi feita uma pesquisa onde se colocou pacientes olhando para a cor, claro, para a cor pura, no caso, né? A gente tem as misturas, mas a cor pura vermelha, onde as pessoas olhavam por um determinado tempo, os batimentos cardíacos aumentavam, a pessoa ficava ansiosa, aquilo deixava ela não conseguia ficar quieta, ela ficava inconstante e ela não conseguia olhar por muito tempo. Quando eu colocava a mesma pessoa em frente a uma parede pintada com a cor pura azul, com ciano, trazia justamente o contrário. Aos poucos acalmava a emoção, os batimentos diminuíam, então a pessoa se concentrava, conseguia ter um melhor raciocínio sobre pontos específicos. Então, a gente tem, por mais que a gente tenha o gosto em algumas questões, existe um ensino por trás, né? Existe uma psicologia por trás. O Mano comentou antes sobre a questão do livro A Psicologia das Cores, da Eva Heller. Para mim, um livro perfeito, maravilhoso. Ela dividiu em 13 cores, né? E ela traz justamente todos os porquês, os quês, os comos daquela cor. E foi uma pesquisa com muitas pessoas, né? E nesse livro ela também comenta sobre essa questão desse estudo, que justamente, por mais que a gente tenha algumas combinações que vão transmitir uma informação ou outra, existe um padrão básico que a nossa mente é automaticamente acionada, que é a questão que também a gente traz o marketing, né? Trazendo sempre aquela mesma combinação, tu te acostuma a ter esse raciocínio, né? Por exemplo, quem nunca viu algum desenho que o mago que estava nesse desenho usava a tonalidade ou verde de roupa ou roxa, violeta, lilás, porque é muito vinculada, é uma cor que é muito vinculada à teologia, que é vinculada à sabedoria e vinculada ao místico, porque é uma cor dificilmente encontrada na natureza, é uma cor que se transforma. Então, comumente, quando a gente traz a questão do cérebro, a gente traz a questão do ensinar algo, transmitir algo e mesclar aquele ensinamento, Sim. Provavelmente a gente está utilizando essas tonalidades. Mas enfim, né? A gente tem um monte de coisa para falar. Deu para ver que eu sou realmente apaixonada por cores, posso ficar falando eternamente. Mas que legal, que legal. Pessoal, até para a gente ter dado só essa palhinha, claro que no futuro a gente espera estar conversando de novo, porque o importante é a gente estar aprofundando essa questão dos conhecimentos, né? E aí eu já deixo para vocês aqui também, é claro, né? Se inscreva no canal, acione o sininho, curta, isso tudo faz parte, né, desse nosso mundo. Mas principalmente compartilhe isso com alguma pessoa que de repente pode estar transformando também essa pessoa. E outra coisa importante, deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, alguma experiência com cor, alguma coisa assim, coloque aí nos comentários. Tá? Que daí a gente vai estar respondendo, a gente vai estar levando essa informação adiante, quem sabe a gente vai estar trazendo um outro conteúdo aqui também, para estar outra vez conversando sobre cores. Se você é um apaixonado por cores, ou se você quer conhecer um pouco mais, está aí a nossa especialista, a Paola, que pode estar nos trazendo essas informações. Então, por favor, vai ser uma alegria para nós a gente poder estar levando mais informação ainda para vocês. Tá? A gente poderia aqui se alastrar por um monte de tempo, ainda se fosse lá na minha época que a gente tinha só 12 cores, né? Mas hoje em dia tem 500 mil cores, né? Então aí a conversa ia bem longe mesmo.
Mas enfim, é uma palhinha, é um começo, é um princípio. Se você está gostando, deixe seu like, deixe seu comentário e a gente vai conversando. Paola, muito obrigado. Obrigado a Paola, que foi quem desenvolveu também, é importante deixar isso, foi ela que desenvolveu as cores desse canal e tudo mais, justamente pensando em o quê? Que fique o mais aprazível para as pessoas que vêm buscar esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado, Paola, muito obrigado por ter me ajudado no canal, por estar aqui dando teu depoimento, explicando para as pessoas essas questões de cores, e te deixo aí com o teu tchauzinho aí, depois eu termino. Então, muito obrigada, né? É muito legal ter esse momento, poder compartilhar quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta tanto, né? E principalmente num momento tão delicado, né? A gente tá vivendo um momento tão preto e branco que qualquer momento de luz, qualquer momento de energia, qualquer momento de cor vai nos transmitir mais felicidade e tentar melhorar um pouquinho o dia de cada um. Então, obrigada de coração. Não esqueçam do like, tá? Importante. Obrigado, Paola. Obrigado a vocês que estão aí nos acompanhando. Deixe suas sugestões também de vídeos. Gostaria de que eu conversasse com qual especialista? Deixe aí nos comentários. A gente vai atrás do especialista e traz aqui a ideia dele que conecte com as leis do universo. É sempre um prazer estar com vocês. Um beijo grande no coração e fiquem com Deus.